Olá, amigos, tudo bem? Boa tarde a todos. Oi, pessoal, boa tarde. Está presa a dupla de motoqueiros que promovia arrastões em postos de combustíveis na Grande Vitória. Somente em um dia, assaltaram 6 postos. Armados, rendem os frentistas e roubam todo o dinheiro do caixa. Ônibus do Transcol atinge casa durante manobra do coletivo. A residência ficou destruída. Moradores socorreram a família. Entre as vítimas estava um bebê. O cobrador do ônibus também se feriu. Ele ainda não conhece o mundo aqui fora, mas já trava uma batalha pela vida. Bruno sofre de uma doença grave que paralisa os músculos do corpo e somente um remédio fabricado nos Estados Unidos pode salvá-lo. O medicamento custa 3 milhões de reais. Agora está em cena a luta pela solidariedade. A Shirley não deixou escapar a oportunidade e está pintando um futuro colorido. A jovem é manicure profissional. Sabe onde ela fez o curso? Perto da casa dela. Há outras oportunidades nas áreas de telemarketing, de desenho industrial. Você também pode fazer o mesmo. O TN te mostra como já já. Roubo de carros, um crime que não para de fazer vítimas na Grande Vitória. Os ladrões agem rápido à luz do dia em locais movimentados. Quem perdeu o veículo se queixa do prejuízo e da demora no atendimento nas delegacias. Moradores de Cariacica fecham rodovia do contorno. A comunidade pede a limpeza de bairros, se queixa de ruas cheias de buracos e da falta de coletivos que deveriam atender a região. Emprego! Selecionamos vagas para churrasqueiro, técnico de enfermagem, costureira, auxiliar de farmácia, auxiliar de serviços gerais. Tem outras chances. Aguarde para conferir. Se engana quem pensa que hérnia de disco atinge as pessoas mais velhas. A Raíssa tem 28 anos e sofre com o problema. O Fala Doutor de hoje mostra os tratamentos que aliviam a dor e como prevenir a doença. O transtorno está de volta à serra. A fumaça em área de turfa provoca doença, sujeira dentro de casa. A situação está complicada. Olha, pessoal, a dona Nilceia trabalhava em uma empresa terceirizada, foi demitida e não recebeu na dica de nada. O que fazer? Dona Nilceia vai receber orientação de advogado aqui no quadro Conexão Justiça. Tribuna Notícias, primeira edição, nós voltamos bem rapidinho, amigos. Até já, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Já estamos de volta. Olha, postos de combustíveis na mira de bandidos. É cada vez maior o número de assaltos e agressões a funcionários. Há uma semana, uma dupla de assaltantes levava o terror aos estabelecimentos. Fizeram vários arrastões. Num só dia, roubaram 6 postos. Ontem, acabaram na cadeia. Nas imagens, os criminosos chegam em uma moto vermelha. A ação foi registrada na tarde de ontem em um posto que fica no bairro Gaivotas, em Vila Velha. Os bandidos rendem um frentista e anunciam um assalto. O garupa, de camiseta branca, saca uma arma e pede todo o dinheiro. Logo depois, eles fogem. A dupla só foi presa graças à ação da Guarda Municipal. Os agentes foram abordados por funcionários do posto e rapidamente os 2 bandidos foram detidos. Informaram a característica de 2 indivíduos e uma motocicleta Bros de cor vermelho e preto que eles estavam utilizando nesse roubo. Saímos em diligência, próximo bairro do Cocal. Avistamos 2 indivíduos com as características semelhantes. Foi feita a abordagem e de imediato eles já confessaram que seriam os autores do roubo. Danilo Conceição Pereira, de 20 anos, era quem pilotava a moto. O garupa é um adolescente de 17 anos. Depois de serem pegos, os bandidos levaram a equipe da guarda até uma casa onde todo esse material foi apreendido. A arma usada nos assaltos era de brinquedo. Ao lado de uma pistola de verdade, a semelhança assusta. O simulacro está acima e a pistola de verdade embaixo. Só olhando com muito cuidado dá para se notar as diferenças. E foi por causa disso que esse frentista não reagiu. O jovem de 24 anos chegou a ser agredido durante o assalto ao posto onde trabalha. O crime também foi na tarde de ontem. Quando eu olhei, ele estava abordando a minha colega de serviço. Quando ele pegou o dinheiro dela, quando ele pegou, voltou até mim de novo, pegou a arma e falou bem assim, passa o dinheiro. Eu peguei R$60 que estava no meu bolso, entreguei para ele. Aí depois ele falou bem assim, passa o dinheiro todo, desgraça. Deu um soco, deu uma coronhada no meu peito.
Aí foi na hora que eu abaixei a cabeça, peguei o restante do dinheiro que estava no meu bolso e entreguei para ele. A dupla estaria promovendo um arrastão em postos de combustíveis há pelo menos uma semana. Só nas últimas 24 horas, 6 estabelecimentos foram assaltados. As vítimas foram para a delegacia para registrar as ocorrências. E não eram poucas. Muitos funcionários trabalham há anos nos postos e quase todos já sofreram outros assaltos. Mesmo com tanta violência, o jeito é voltar à rotina. Eu trabalho em posto há 7 anos, já fui assaltado diversas vezes. A segunda vez que eu fui agredido. Não pode parar porque é daquilo que eu me sustento. Lamentável, né? O Danilo Conceição Pereira foi autuado por roubo qualificado, corrupção de menor e uso de drogas. E o adolescente vai responder por roubo e uso de drogas e será apresentado à justiça. Olha, a PM informou que de janeiro a março foram apreendidas 90 armas durante abordagens em Vila Velha. Pede que os moradores da região participem das reuniões com a polícia e denunciem os suspeitos através do 190. Tá aqui, ó. 3 milhões de reais é o preço da vida do pequeno Bruno. Ele nasceu com atrofia muscular espinhal e na forma mais grave da doença. Para sobreviver, precisa de um remédio que é fabricado nos Estados Unidos e custa muito caro. Olha, pessoal, os 3 milhões de reais são para comprar apenas 6 doses do medicamento, o que garante 1 ano de tratamento. Isso mesmo, 1 ano, e depois a família precisa de mais 3 milhões para garantir mais tratamento. Uma campanha foi lançada para tentar arrecadar esse dinheiro. Veja aí, ó. Com apenas 1 ano e 3 meses, Bruno Augusto sabe pouco sobre a vida. Mas desde o primeiro minuto neste mundo, luta para viver. Saiu o resultado genético dele com 50 dias, mas a luta mesmo começou com 20 dias de vida. Ele teve uma secreção no olho, uma secreção purulenta, e aí eu fui no meu obstetra tirar os pontos, ele sugeriu que eu procurasse uma pediatra por causa dessa secreção. Nós fizemos o exame clínico com um neuropediatra e ele clinicamente observou que ele poderia ter a AME, atrofia muscular espinhal. A atrofia muscular espinhal que atinge Bruno é a do tipo 1, considerado o nível mais grave da doença. A AME, como é conhecida, é uma doença degenerativa que paralisa os músculos e pode levar à morte. É uma doença acometida, em geral, na infância, adolescência, e que cursa com uma diminuição de força, perda muscular e perda de força progressiva do paciente, com o comprometimento dos 4 membros e inclusive da respiração do paciente e da função de engolir. Entre os brinquedos do quarto de menino, equipamentos necessários para manter Bruno vivo. Uma espécie de UTI domiciliar. Ele recebe os cuidados carinhosos da fisioterapeuta, da cuidadora. Ações que fazem parte da rotina e do tratamento de Bruno. Em relação aos cuidados de aparelho, e a equipe 24 horas, a Unimed fornece, né? A alimentação também, ela fornece uma alimentação especial e bem cara. Agora, o meu custo é com as despesas com funcionárias, assim, da casa, né? O próprio plano, a cuidadora, que eu preciso de alguém durante o dia para estar me auxiliando, para que eu possa ir no supermercado, numa farmácia, ou resolver qualquer problema burocrático na rua. Porque se não tiver cuidadora eu não posso sair, tenho que ficar em casa. E as despesas da casa, né, que eu atualmente não trabalho e as despesas são altas, com fralda, com lenço umedecido, com pomada, braçadura. A doença de Bruno deu preço à vida dele, mais precisamente 3 milhões de reais. Este é o valor de um medicamento que pode ajudar o pequeno Bruno a continuar lutando pelo sonho da vida. O medicamento chamado Spinraza é importado dos Estados Unidos. O valor de 3 milhões de reais paga 6 doses. Quantidade para garantir ao Bruno 1 ano de tratamento. Aqui no Brasil, a Anvisa ainda não aprovou o medicamento. Outro menino com a mesma doença de Bruno está recebendo a medicação. É o garoto Joaquim, que através de doações teve acesso às doses.
Neste vídeo, o menino aparece realizando um leve movimento com as mãos. Segundo os pais, resultado do tratamento. Sem ter condições de pagar pelo remédio, Cecília, mãe de Bruno, lançou nas redes sociais uma campanha para arrecadar o dinheiro. É possível ajudar doando qualquer quantia ou comprando uma camiseta que leva o nome da campanha e a foto do pequeno. Nós estamos fazendo a campanha para arrecadar os 3 milhões de reais para a gente importar a medicação dos Estados Unidos. A gente tem consciência que não é fácil, mas eu tenho fé que, com a ajuda de todas as pessoas de bom coração que vão se sensibilizar com a história do Bruno, que a gente vai conseguir. O medicamento é a única chance que Bruno tem de poder voltar a recuperar os movimentos. Entre eles, um gesto que há tempos Cecília não vê no rosto do filho. Ele já tem dificuldade para sorrir, o sorriso é raro, a gente quase não vê. Ele precisa dessa medicação para voltar a ter esse sorriso, esses movimentos e até, o mais importante que eu acho hoje, ele sair do aparelho. Tadinho, meu Deus. Ai, Eu fico aqui imaginando o desespero desses pais. Precisam de 3 milhões de reais. Até difícil de imaginar, né? Aí, quando completar 1 ano de tratamento, vem novamente a luta para conseguir o dinheiro e comprar o remédio de novo. Uma situação que não existem palavras para descrever. Olha, até colegas nossos do SBT, lá de São Paulo, se sensibilizaram. Veja aí o recado que o apresentador Celso Portiolli postou no Instagram dele. Preste atenção. Preciso da sua colaboração. O Bruno, que eu mostrei no meu Instagram, um bebezinho, precisa de ajuda. Qualquer valor, suba a janelinha, tem a vaquinha, doe 10, 25, 50, 100 reais, R$1.000 se você puder. Ajude. E se você quiser doar na conta do Banco do Brasil, no meu Instagram tem todas as informações. Ajude, colabore, ele precisa muito, muito mesmo. Espero a sua compreensão e colaboração. Obrigado. Muito legal ver isso, conheço o Celso Portiolli, bato papo com ele, ele é um cara sensível desse jeito mesmo. Deu até para ver que o Celso Portiolli estava ali emocionado, com lágrimas nos olhos, né? Realmente uma causa que toca a gente e muito. A família arrecadou até agora pouco mais de R$10.000, Ingrid. Pois é, e precisa de 3 milhões de reais. Então, se você puder ajudar o pequeno Bruno, acesse o Facebook Ame Bruno Augusto ou o Instagram @BrunoAugustoMancuso. Lá tem as informações de como doar. Pode ser qualquer quantia. A família vai agradecer e muito o seu gesto de amor. Ok. Olha, 5 pessoas ficaram feridas depois que um ônibus despencou de uma ribanceira e caiu em cima de uma casa, isso em Cariacica Sede. O motorista teria perdido o controle do veículo durante uma manobra. A Defesa Civil isolou a área e a residência atingida foi interditada. A casa ficou destruída. O imóvel atingido por um ônibus na noite de ontem era o lar de uma família que não deve voltar para cá tão cedo. Era por volta de 8h30 da noite, quando o coletivo que fazia a linha 795, que liga o bairro Alice Coutinho ao terminal de Itacibá, desceu a rua do ponto final. O motorista fazia exatamente esta manobra quando o acidente aconteceu. Segundo testemunhas, os passageiros tinham acabado de descer do ônibus. O coletivo já saiu aqui pela rua Desgovernado de ré. Ele caiu nessa ribanceira e desceu por aproximadamente 60 metros até atingir uma residência. As 3 pessoas que estavam lá dentro acabaram se ferindo. Pai, mãe e um bebê de aproximadamente 1 ano e meio foram socorridos por moradores. O cobrador do ônibus também se feriu. O motorista chegou a conversar com representantes do Sindi Rodoviários e contou o que havia acontecido. Ele contou que ele estava fazendo uma manobra, né? E segundo ele perdeu o controle e não viu mais nada, só viu o carro descendo. A empresa também está dando, né, assistência às vítimas. E a gente está aqui para dar todo o apoio. Uma moradora que prefere não mostrar o rosto disse que tudo foi muito rápido e que esta foi a primeira vez que um acidente foi registrado no local. A população pegou e socorreu porque a ambulância estava demorando para chegar. Nunca imaginamos que um dia isso poderia acontecer, não. Sempre foi bem tranquilo. A Defesa Civil interditou a área. Moradores de casas vizinhas precisaram deixar os imóveis às pressas. As causas do acidente ainda serão investigadas.
Olha, a Ceturb disse que notificou o operador da linha para que sejam apuradas as circunstâncias do acidente. A Prefeitura de Cariacica confirmou que a Defesa Civil isolou a casa porque a estrutura ficou comprometida. O consórcio Sudoeste lamentou o caso, disse que está apurando o fato e prestando ajuda às vítimas. Bom, agora uma ótima notícia. Tem 1.000 vagas abertas para cursos profissionalizantes e você vai pagar pouquinho para conquistar o mercado de trabalho. Foi assim com a Shirley. Na reportagem você vai ver quais são os cursos oferecidos e tem um detalhe muito importante. Para muitos nem é preciso ir à sala de aula. Você faz à distância mesmo. O mundo dos esmaltes sempre foi a paixão da Shirley. Ela aprendeu a fazer as unhas sozinha quando ainda era menina e nunca mais parou. Hoje é assim que ela ganha o sustento da família. Tinha 13 anos de idade, eu era apaixonada pelos esmaltes e comecei a fazer unha de amigos, parentes, né? E nisso eu fui crescendo. Aí fui trabalhando em salões. Aí fiz o curso para me profissionalizar e abrir o meu próprio negócio. E é justamente por gostar da profissão que a Shirley conquistou clientes como a Luziene. Já são mais de 10 anos de fidelidade. Fazer as unhas tem que ser com ela. É a qualidade do serviço e preço bom. Perfeita, bem cutilada, bem pintada, bem limpinha. Não tenho nada que reclamar. Tudo na vida é uma questão de saber aproveitar as oportunidades. Eu cheguei aqui, a Sheila me ofereceu de fazer as unhas, aceitei. E ela, que trabalha com isso na informalidade há mais de 20 anos, viu na profissionalização uma chance de mudar de vida. A primeira coisa que ela fez foi procurar um projeto que fica no bairro dela. E lá ganhou o certificado de manicure. Olha só a oportunidade pintando. Passei pela rua, vi o ponto vazio, perguntei à mulher qual era o valor. Quando ela me falou, eu espantei. Aí eu falei assim, não, me espera até tal dia porque eu vou alugar esse ponto. Era meu sonho, e sonho que se sonha junto, né, se realiza. Com o certificado na mão, tudo foi mais fácil. A Shirley chamou as amigas para trabalhar com ela e o salão só vive bombado desse jeito. Nós conhecemos o projeto em que ela se especializou. Lá são oferecidos vários cursos profissionalizantes. Os mais procurados são o de manicure, o de porteiro e o de elétrica predial, justamente pela facilidade de entrada no mercado de trabalho. Também dá para fazer alguns cursos à distância, como os de telemarketing, atendente de farmácia e AutoCAD. E tem notícia boa, 1.000 vagas de cursos presenciais e à distância estão abertas. E as inscrições podem ser feitas até pela internet. O valor é simbólico, só para pagar o material. R$ 79,90 para os presenciais e R$ 69,90 para os cursos à distância. 1.000 vagas nos 3 polos do projeto, que é Laranjeiras, Taquara e Colina de Laranjeiras. São 450 vagas presenciais e 550 à distância. O aluno ele pode fazer inscrição no site, né, ou pessoalmente em um desses polos. Quem sabe não é essa a sua oportunidade? Sim, quem sabe, essa pode ser a sua chance para se inscrever nos cursos e saber todos os detalhes. Acesse o site, está aqui embaixo, tá? juventudeativa.org.br. Semana mais curtinha, amanhã é feriado, mas há vagas de emprego à sua espera. São chances para auxiliar de farmácia, consultor de vendas, eletricista industrial, auxiliar de serviços gerais, operador de telemarketing, supervisor e vendedor externo. Cadastro no site centerrh.com.br. Olha, pessoal, no Conexão Justiça de hoje vamos aprender sobre o direito do trabalho. A dona Nilceia trabalhava numa empresa terceirizada que prestava serviços para a prefeitura. Ela foi mandada embora no início do ano e não recebeu nada. Poxa. O que fazer nesses casos? Vamos ver agora no Conexão Justiça. Durante 2 anos, dona Nilceia dedicou-se à portaria de uma creche municipal. Ela tinha sido contratada por uma empresa terceirizada que prestava serviços para a Prefeitura de Cariacica. No final do ano passado, dona Nilceia foi informada de que trabalharia apenas até o dia 6 de janeiro e foi o que aconteceu.
só que até agora ela não recebeu o que tinha por direito. Bom, gente, como vocês viram aí, o tema do Conexão Justiça de hoje é direito do trabalho. A dona Nilceia já me contou também que ela já foi na empresa onde ela trabalhou. A empresa joga para a prefeitura devolve para a empresa. Quem é que tem que pagar esses direitos dela, gente? Quem vai me ajudar a falar sobre isso é a doutora Jane Martins, que é advogada da área trabalhista, professora de Direito do Trabalho e ainda doutoranda em Direitos e Garantias Fundamentais. Isso tudo aí, ó. Então, doutora Jeane, o que a gente pode falar para a dona Nilceia? Como já houve todas as tentativas de resolver essa situação fora da justiça, agora só tem uma saída, é procurar a Justiça do Trabalho. E esse advogado vai ajuizar uma reclamação trabalhista, uma ação trabalhista, chamando como réu nessa ação a empresa de terceirização, que é a devedora, é ela que deve esses créditos, ela era a sua empregadora e vai chamar o que nós dizemos no direito do trabalho, subsidiariamente o município de Cariacica, porque se beneficiou do seu serviço durante 2 anos. E para agilizar o processo dela aqui, ela trouxe vários documentos. O que ela tem que levar já para o advogado particular ou lá na Justiça do Trabalho? É importante que ela comprove que de fato houve essa relação de emprego com a empresa de terceirização e aqui tem registro da data em que ela foi admitida pela empresa, mas veja, está em aberto porque a empresa não fez o registro aqui, não deu baixa na carteira de trabalho. Mas com essa folha aqui da carteira de trabalho e previdência social, ela consegue provar que ela trabalhou durante esse período que alegou para essa empresa. E esse documento aqui é fundamental. Foi o aviso prévio, a empresa a dispensou. A empresa rompeu o contrato de trabalho. Aqui está provando que ela não pediu demissão, que ela foi dispensada e isso faz com que ela tenha outros direitos trabalhistas que são típicos de uma dispensa. Ela vai poder sacar o FGTS, vai ter direito à multa de 40% do FGTS e poderia, se o prazo tivesse sido observado, ter se habilitado, e recebido o seguro-desemprego. Mas nem tudo está perdido, porque isso, o que acontece? Quando o empregador dá causa a isso, quando ele não entrega os documentos para que a senhora possa se habilitar e receber o seguro-desemprego, nessa ação trabalhista, um dos pedidos que o seu advogado vai formular é que esse empregador pague a indenização no valor que a senhora receberia se tivesse recebido o seguro-desemprego. Agora, essa falta, esse prazo para dar baixa na carteira, a empresa está errada também. Está errada. Isso vai gerar para essa empresa uma multa. Eles vão pagar para a senhora uma multa prevista na legislação trabalhista para aquele empregador que não respeita a data de pagamento das verbas rescisórias. Sim, também eu não recebi as férias, Nesses 2 anos que eu trabalhei, eu não entrei de férias. O primeiro ano foi um período para que a senhora pudesse ter o direito a férias e a empresa teria mais um ano para conceder. Como a senhora ficou 2 anos, tem um período de férias vencidos e tem férias proporcionais. Se já houve desrespeito a esses 12 meses que ele tinha para conceder férias, qual é a consequência? Eles pagarão o valor dobrado. Bom, gente, aproveitando o caso da dona Nilceia e a doutora também está aqui ao meu lado, nós recebemos várias dúvidas sobre o direito do trabalho. A Ana Caroline disse que já ajuizou uma ação contra a empresa que ela trabalhava. Ela trabalhava também aos domingos, não recebia por isso, ficava no caixa, mas a carteira dela era assinada como auxiliar de cozinha. Todo trabalhador tem o direito, após 6 dias de trabalho consecutivo, um descanso de 24 horas, que é o que nós chamamos de repouso semanal remunerado. Esse é um direito fundamental e o empregador que descumpre esse direito, ele tem que pagar dobrado. E uma outra situação, nós temos o desvio de função. A trabalhadora foi contratada para exercer uma função e na prática exercia outra. Nesses casos aí, o que é devido é a diferença de salário, porque com certeza o salário para o qual ela foi contratada era menor do que o salário da função que ela ocupou. Então eu queria agradecer aqui a doutora Jeane, muito obrigada. Foi um prazer, É um prazer estar aqui. Nós vamos voltar mais vezes. Isso, e acho importante esse tipo, esse formato de programa, porque o direito, por vezes, é tão distante daquele que é o seu maior interessado. E aí, quando você dialoga com o cidadão, com o trabalhador, com o empregador, que tem dúvida, que não sabe o que fazer diante de uma situação, é para isso, que nós, profissionais do direito, esse é o nosso papel social. Trazer o direito, aproximar o direito do seu
seu destinatário, né, que é o cidadão. Nada melhor do que unir comunicação e direito, né, doutora? Muito bem. Então tá, gente, semana que vem, mais um quadro Conexão Justiça. A gente espera você. Justiça, comunicação, aqui no TN. E olha, quem não tem como pagar um advogado pode procurar a Justiça do Trabalho. Na Casa do Cidadão em Vitória tem um posto. O telefone é o 3382-5484. Mas é legal lembrar também que, em muitos casos, o advogado não cobra no início da ação, só no final uma porcentagem do que o cliente receber. Aí fica mais fácil, né? Mais fácil e justo também. Agora, você tem alguma dúvida dos seus direitos? Mande um e-mail para a gente, tá? conexãojusticatn@gmail.com. E tem também a fanpage da Marcele Altoé. Basta procurar no Facebook em páginas por Marcele Altoé. E a página profissional, essa é a página profissional. A pessoal dela já está assim lotada, nossa futura juíza. Se você é advogado ou profissional da área jurídica e quer participar também do quadro Conexão Justiça, é muito legal. É só entrar em contato também conosco. Valeu? Agora, pessoal, o caso da mulher esquartejada encontrada lá em Viana. Rutileia Paubel de Souza, de 22 anos, estava sem cabeça. Tá vendo algumas imagens aí, né? Sem as pernas e braços, e o corpo foi deixado às margens do rio Formate, na BR-262. Um absurdo. A polícia tentava identificar a vítima. A mãe da dona de casa reconheceu o corpo da filha através de uma tatuagem no ombro e as primeiras informações indicam que o ex-companheiro seria o autor desse crime. Ele está foragido ainda e levou o filho do casal de 3 anos. O suspeito entrou em contato com a família ameaçando matar a criança e em seguida se matar. A polícia investiga o caso. Tem que localizar logo esse suspeito. Não tá? Ele tá com uma criança, né? Monstruosa. Puxa vida. Vamos mudar de assunto, falar de saúde agora. Uma dor insuportável que até impede a pessoa de andar. A hérnia de disco atinge todas as idades, mas os jovens são os que mais têm sofrido com a doença. Ingrid e amigos, no Fala Doutor de hoje você vai saber o que fazer para evitar esse desgastes na coluna e também como tratá-lo de forma eficaz. Jovem, bonita e cheia de saúde. Raíssa tem 28 anos e foi diagnosticada com um problema que atinge mais as pessoas na terceira idade, a hérnia de disco. Primeiro que a gente nunca espera, né? Realmente tá com algum problema que seja um pouco mais sério. A gente sempre acha que é algo esporádico, rápido, enfim, que vai passar com questão de semana. Mas, entrando um pouquinho mais a fundo aí no problema, fiz as ressonâncias magnéticas e vi o quadro já formado. Hérnia que também complicou a saúde da dona Orvalina. Muitas dores, dificuldade de andar, porque ficava travada, né? A coluna travava. Nestes casos, a hérnia atinge o disco que funciona em nosso corpo como se fosse um amortecedor automotivo. A hérnia é o seguinte, você tem um corpo vertebral e outro, você tem um disco. Esse disco, 15% é um anel fibroso e 85% dentro dele é um líquido gelatinoso que serve para fazer pistonagem axial. É mais ou menos o mesmo que o amortecedor de carro faz. Tá? Ele serve para fazer pistonagem axial, mas com o tempo, com a idade, às vezes com os traumas, ele vai degenerando e pode fazer a hérnia discal. O caso da Raíssa não é isolado. Uma cena como esta, um jovem recebendo o tratamento contra a hérnia de disco, é cada vez mais comum. Nesta clínica, por exemplo, 40% de todos os pacientes são jovens. Principalmente pela maneira que as pessoas estão vivendo hoje. Você normalmente não deve ficar muito sentado. Você, por exemplo, tem que levantar de 2 em 2 horas e fazer alongamento, porque senão você pode desenvolver hérnia discais. O problema surge por 2 questões. Desgaste provocado pelo tempo ou por algum tipo de trauma. E muitas vezes você tem elas traumáticas também na academia,
com excesso de peso, às vezes com algum acidente automobilístico, acidente de moto, né? Acidente de bicicleta, você pode ter as hernias discais traumáticas. O tratamento pode ser feito de diferentes maneiras, do alongamento às técnicas mais avançadas. Você pode usar medicações que tem que usar, você pode fazer fisioterapia, você pode fazer RPG, em alguns casos, quando o paciente está bem condicionado, pode fazer um pilates. Agora, como você falou, pode evoluir até para cirurgia. Nós temos hoje alguns aparelhos, que eu tenho inclusive alguns aparelhos tipo PST, onda de choque radial, que você consegue tratar a hernia de disco sem fazer cirurgia e com resultado muito bom e excelente. Independente da idade, o que as moças querem é que o amortecedor delas volte a funcionar sem nenhum tipo de pane. Daqui em diante, talvez pegar um pouco mais leve em atividade física, continuando com o acompanhamento profissional que eu acho que tem que ter, e talvez ver a necessidade de uma fisioterapia ou RPG, alguma coisa conciliada, né? Que linda você, hein, Raíssa? Vale cuidar mesmo para evitar algo pior. E olha, o médico indicou algumas atividades que podem ser aliadas da sua coluna. Pilates, yoga, abdominais, treino funcional. Mas o ideal é que sejam acompanhadas de um profissional. Quem não foi vítima certamente conhece alguém que teve o veículo roubado por bandidos. Foram mais de 6.500 só no ano passado. E esse ano as estatísticas não param de crescer. Em Vila Velha são muitas histórias de gente que ficou no prejuízo e sofre para ter o veículo de volta. Estas imagens foram gravadas anteontem, na terça-feira, em Vila Velha. Perto das 9 horas da manhã, este homem de amarelo para ao lado de um carro modelo Uno na Praia da Costa. Ele conseguiu abrir a porta e fazer uma ligação direta. Em poucos minutos, o bem de um cidadão foi levado na maior tranquilidade. No mesmo dia, às 2 horas da tarde, na Prainha, este outro homem furta uma caminhonete. Ele também força a porta e faz uma ligação direta. O número de ocorrências de furtos e roubos a veículos em Vila Velha tem aumentado. No último domingo, uma dupla de criminosos fez mais uma vítima, desta vez aqui em Itapuã, nesta região de comércios e residências. O carro roubado é este Prisma, que já foi recuperado. No dia do assalto, os criminosos estavam armados. No momento do assalto, estava o marido da minha sobrinha, que estava levando as coisas para o carro. Ao chegar no carro, quando ele estava colocando as coisas no carro, chegou os 2 elementos, né, armados, rendeu ele, botou a arma na cabeça dele, pediu a chave do carro e o celular. Né? Nisso eles entraram no carro, eles sem ação nenhuma, os bandidos levaram o carro, né, e só foi encontrado na segunda-feira, através da Guarda Municipal de Vila Velha, que depois acionou a Polícia Militar, que fizeram a ocorrência e levaram o carro lá para Carapina Serra. Além do transtorno e da indignação de terem sido roubadas, as vítimas também têm relatado que a demora no atendimento na delegacia é outro problema. Tivemos que ir para furtos e roubos em Vitória. Chegando no local, tinha em torno aí de mais ou menos quase 50 pessoas para ser atendida. Nós chegamos lá por volta de 9h30, 10 horas, fomos sair de lá 3 horas da tarde. Né? Eu acho que deveria de ter mais pessoas trabalhando, só tinha uma pessoa no local para atender todo mundo. Este comerciante teve o carro recuperado, ele não ficou no prejuízo, mas tantos outros cidadãos que são vítimas de roubos ou furtos não têm a mesma sorte. Inclusive pessoas que ficaram desempregadas, estão trabalhando na Uber, né? Tinha uns 13 prestando queixa lá, falaram que não vai mais trabalhar porque não tem condições, não está tendo segurança. Bem, a Polícia Civil se limitou a dizer que primeiro a vítima deve acionar o CIODES e informar o roubo. Aí, um alerta relativo à placa do veículo é inserido no sistema. Depois deve procurar a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, que tem equipe de plantão 24 horas, e registrar o boletim de ocorrência, o famoso BO. O registro também pode ser feito no plantão de delegacias regionais. A partir daí, a polícia autoriza a inserção de uma restrição relativa à placa do veículo, que pode ser consultada em todo o Brasil. A gente tem que ficar ligado mesmo, porque rouba carro ligado o tempo inteiro. Moradores de Cariacica bloquearam a rodovia do Contorno hoje cedo. Foi um protesto contra a falta de estrutura no bairro Porto Belo 1. Tá feio o negócio lá. A principal reivindicação é a falta de ônibus. Os moradores são obrigados a caminhar longas distâncias para pegar o coletivo. Muitos acabam assaltados no meio desse caminho.
A quantidade de manifestantes até que era pequena, mas causou um transtorno. Foram pelo menos 5 quilômetros de congestionamento na rodovia do Contorno, no sentido Cariacica-Serra. Pneus foram queimados para impedir a passagem dos veículos. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Rodoviária Federal estiveram na rodovia. Apesar da manifestação ter sido bem em frente ao bairro Nova Rosa da Penha, foram os moradores de Porto Belo 1 que fecharam a rodovia do Contorno. Os motivos foram 2. Uma das reclamações está relacionada ao transporte público em Porto Belo 1. Nós esperamos mais de 40 minutos no ponto e o quantitativo de ônibus é pouco. Com esse poste que eles fizeram agora, que pegaram os bairros vizinhos, não tem o quantitativo para as pessoas. Uma nova linha teria sido prometida aos moradores, mas até agora não apareceu no bairro. Ficou prometido que após as férias letivas ia rodar um ônibus para nós em Carapina. Ele mentiu, que até hoje não está rodando, nós queremos o ônibus ou vamos voltar a fechar quantas vezes for necessário. Porque tem pessoas idosas que andam mais de 3, 4 quilômetros para estar pegando o ônibus, estamos sofrendo assalto todo dia no bairro, por justamente essa caminhada que está fazendo até aqui para pegar o ônibus. A falta de limpeza e manutenção nas ruas de Porto Belo 1 foi a segunda grande reclamação dos manifestantes. Eu tenho 3 anos que já vou para o bairro, não vi uma limpeza que foi na véspera da eleição e depois desapareceu. Veio a chuva, o mato está grande, já vai para 6 meses aí, não tem nenhum tipo de manutenção de poda de árvores e nem de roçada, de nada. Tem muito buraco, tá horrível a nossa rua lá. E o pouquinho de asfalto que nós temos, que não são nem todas as ruas, a empreiteira Cezan vem, faz valas para fazer outra ligação, para fazer qualquer manutenção e vai fazer uma porcaria. Aí fica alto, aqueles relevos muito alto e muito buraco. Eu gostaria que a prefeitura mandasse uma equipe aí para dar uma melhorada naquela rua, que tá muito feia aquela situação lá. Era quase 9 horas da manhã quando a rodovia do Contorno foi totalmente liberada. Foram 2 horas de protesto e os moradores pretendem parar de novo na semana que vem, se não forem atendidos. Que dizer, hein? Pelo visto, os moradores terão que esperar. A Ceturb disse que o estudo para a criação de novo atendimento ao bairro ainda está em andamento. Quanto ao aumento no número de pontos para a linha 703, orienta a comunidade a fazer um pedido formal à companhia para que técnicos avaliem a possibilidade. Agora, Ingrid, pessoal, olha, em relação à limpeza, a Prefeitura informou que não houve solicitação do serviço. Pede que os moradores façam o agendamento através do telefone 3354-5454. 3354-5454. O mesmo deve ser feito em relação à operação Tapa Rombos, Tapa Buracos. Há 3 dias, moradores da Serra sofrem com a fumaça da turfa que voltou a queimar. Olha, o fumaceiro dificulta a respiração, janelas têm que ficar fechadas. Existe a suspeita de que o incêndio seja criminoso. Ela está de volta e por toda parte. Quando essa fumaça começa a sair do chão assim, é sinal de que as coisas por baixo da vegetação de turfa não vão nada bem. Infelizmente, em virtude aqui do costume dos populares, atear em fogo, em lixo, muitas vezes até para espantar mosquitos, insetos. É um costume local, a gente percebeu, e a gente tentou, com as experiências anteriores, convencê-los dos prejuízos, principalmente em função da fumaça, mas infelizmente ainda persiste. A convivência da população de alguns bairros da Serra com esse fumaceiro todo é de longa data. A Cíntia mora em Central Carapina desde que nasceu, mas esse é o tipo de problema com quem ninguém quer se acostumar. Qual que é a pior hora do dia, assim? É de manhã cedo? É de manhã, bate 6 horas e fica aquela neblina, aquela fumaça. Quem sofre mais são as crianças. Esse aqui é o mais que passa mal e o meu de 11 anos, só fica gripado, tossindo. Ele queima em baixas profundidades, É uma camada orgânica localizada no fundo do solo. É uma queima lenta, com baixa quantidade de oxigênio e com muito calor. Então a gente precisa alagar, a estratégia nossa é alagar a área até
que o incêndio seja extinto. O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde da última terça-feira. Seria apenas um incêndio em vegetação, algo superficial. Esse incêndio foi extinto, mas na manhã de ontem eles descobriram que por debaixo da turfa o incêndio continuava. E o pior, esse incêndio pode ter sido provocado. Pois é, um incêndio difícil de conter. Os moradores estão passando sufoco com tanta fumaça. O combate ao fogo continua agora à tarde. Hoje é quinta-feira, 20 de abril. Homens vão poder se aposentar aos 55 anos até 2019. Esse é o destaque do Jornal A Tribuna. Vacina contra a pneumonia é recomendada para idosos. Transcol cai em cima de casa e fere 4 em Cariacica. Mexicano preso por exportar cocaína em pedra de granito. Na foto principal, assaltantes atacam ciclistas em ciclovias. E você vai ler ainda no Jornal A Tribuna de hoje, no AT2. Ele foi galã e chega aos 69 com pinta de garotão. Flu está nas oitavas da Copa do Brasil e no caderno sobre rodas, potência e conforto de sobra. Nós vamos para o intervalo e no retorno do TN tem vagas de emprego para atendente, barman, churrasqueiro, técnico de enfermagem, costureira, copeiro e marceneiro. Nós voltamos bem rapidinho. Que horas agora? Agora 12h41. Olha, até já. Já estamos de volta com vagas de emprego no Cine de Vila Velha para atendente, barman, churrasqueiro, técnico de enfermagem, costureira, copeiro e marceneiro. Cadastro no site cine.com.br, lembrando que essas vagas estão no Cine de Vila Velha, tá? Que fica ali no centro do município. Quero mandar um abraço rapidinho, antes de passar para a Débora Moraes, que está vindo aí com Ronda Geral, para o Erivelto Luiz, é o meu irmão, do Bar do Luiz, que fez uma cirurgia do tendão de Aquiles, vai virar corredor agora. E também um abraço para o Kennedy, um grande amigo, da onde é mesmo o Kennedy, da Colodete, tá? Um abraço para você que passou por um momento também difícil de saúde. 7h20 da noite. Isabela Vidal no Tribuna Notícias, segunda edição. E amanhã, ao meio-dia em ponto, estaremos aqui com o carinho de sempre, esperando a sua companhia. Beijo, tchau. Tchau.